Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 29 de janeiro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quarto vídeo, número 4, da série é Um Ateu e um Cristão numa Igreja. Para quem está chegando a essa série por meio desse vídeo, cabe aqui uma explicação. Estou fazendo uma série a partir de um áudio que foi gravado pelo ateu Edson Martins semana passada na cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, um polo turístico ali, católico, muito fervoroso. O Edson Martins acompanhou sua esposa, que é devota de Nossa Senhora Aparecida. Acompanhou sua esposa e o casal, esteve lá apenas durante um dia, porque ele mora em Rio Grande da Serra, pertinho ali, 180 quilômetros de Aparecida. Então o casal foi e voltou no mesmo dia. E ali, o Edson Martins se encontrou com um cristão fervoroso católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, que reside em Florianópolis, Santa Catarina. E o Edson Martins teve a brilhante ideia de gravar o áudio. Esse áudio tem a duração de 10 minutos e 35 segundos. A íntegra desse áudio está exposta no primeiro vídeo dessa série. Assista, ou melhor dizendo, ouça o áudio em sua íntegra, com 10 minutos e 35 segundos. E aí, ao longo dessa série, em cada vídeo, estou aqui mostrando um trecho desse áudio, certinho? E fazendo aí uma análise bem rápida. Muito bem, no último vídeo, número 3, mostrei ali o cristão fervoroso, devoto de Nossa Senhora Aparecida, dizendo ao Edson Martins que ele estava para cumprir 120 dias de prisão e ele saiu com 90 dias, um mês antes. E diz ele que deve isso a Nossa Senhora Aparecida, que apareceu em sonho a ele, abraçou-se com ele e no dia seguinte chegou o alvará de soltura. Então você vê que a mente do homem religioso está mergulhada em fantasias. Então ele diz ao Edson que foi solto antes do tempo, graças à ação de Nossa Senhora Aparecida. Se ele fosse, por exemplo, um cristão evangélico, ele jamais diria isso, porque Nossa Senhora Aparecida não está no mundo do cristianismo evangélico. Ela é um nada, um zero, certinho? Então, você vê que quando alguém, um religioso, atribui alguma coisa a um santo, a uma santa, isso aí é apenas invenção dele, pessoal dele. Se ele fosse de outra religião, não estaria aí reivindicando algum santo ou alguma santa. Certinho? Muito bem. Em relação a essa afirmação desse cristão devoto de Nossa Senhora Aparecida, que ele aí expôs ao Edson Martins, chegou aqui um comentário para mim, maravilhoso, nesse sentido aí, quando ele diz, o cristão, que foi solto por Nossa Senhora Aparecida, um ateu chamado Cláudio Antônio, dono do canal no YouTube maravilhoso com o título Canal do Ateu. O Cláudio Antônio fez um comentário sobre essa afirmação do cristão aí católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Vou aqui ler o comentário do Cláudio Antônio, porque é atinente, é relativo a essa afirmação aí ingênua do cristão católico. Então, o Cláudio Antônio escreve assim, abre aspas, o áudio gravado pelo Edson deixa claro que ele quem? O cristão católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida. O áudio gravado pelo Edson
deixa claro que ele cometeu algum crime covarde contra alguma mulher. Por isso foi preso. Quanta ilusão pensar que, entre aspas, Nossa Senhora Aparecida ou outra entidade espiritual qualquer possa influenciar um juiz de direito a expedir um alvará de soltura ou dar ganho de causa para beneficiar alguém. Isso somente existe dentro da cabeça dos religiosos, católicos e evangélicos. Um abraço. Fecha aspas. Eis aí o comentário brilhante do ateu Cláudio Antônio. Maravilhoso o comentário dele. E ele diz aí a pura verdade. Ele diz a pura verdade. Para reforçar o comentário do Cláudio Antônio, trago aqui mais uma vez um dos livros de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O Freud era judeu e, ao mesmo tempo, ateu. Esse livro aqui, com o título O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 88 desse livro, ele diz uma coisa aqui que foi escrita aí pelo Cláudio Antônio, dono do canal do Ateu, no YouTube. Então, na página 88, veja o que escreveu Freud. Isso aí há quase um século. Abre aspas. Nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas. O Freud está dizendo aqui que uma pessoa agindo dentro da racionalidade, uma pessoa não se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Quando essa pessoa está numa religião, numa ilusão religiosa, aí essa pessoa se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Entendeu? É simples entender Freud. Por exemplo, quando um matemático, um homem que cursou matemática, quando ele trata de matemática, ele não se contenta com fundamentações miseráveis, com argumentos miseráveis, com afirmações miseráveis para seu juízo, porque ele está tratando de matemática. Quando esse matemático entra numa religião, numa ilusão religiosa, aí ele, em relação a essa crença religiosa, ele passa a trabalhar com argumentações miseráveis para seu juízo, com fundamentações miseráveis para seu juízo. É isso aqui o que quer dizer Freud. E isso é mais pura verdade. E a prova da verdade freudiana é o caso aqui desse cristão católico devoto de Nossa Senhora Aparecida, que se encontrou com o ateu Edson Martins em Aparecida, no estado de São Paulo, semana passada. Entendeu? E o Cláudio Antônio, do canal do Ateu, ele diz aqui que é ilusão pensar que Nossa Senhora Aparecida ou qualquer entidade espiritual, qualquer entidade espiritual, possa influenciar um juiz de direito a expedir um alvará de soltura para um devoto aí dessa entidade. Porque esse senhor que mora em Florianópolis disse ao Edson Martins que Nossa Senhora o ajudou a sair da prisão muito antes do tempo. Entendeu? E essa afirmação dele tem caráter religioso. Esse senhor vive uma ilusão religiosa. Daí, ele afirma coisas completamente irracionais, com fundamentações miseráveis para seu juízo. É simples entender isso, certinho? Muito bem. Então, nesse vídeo, agora número 4, vou trazer mais um trecho em que o homem religioso diz uma coisa para o Edson Martins. E o Edson Martins faz aí uma interrogação a ele, uma indagação, certinho? Então ouça bem o que ele diz para o Edson Martins e
também o que o Edson Martins fala. Depois voltarei aqui ao vídeo. Vamos lá. Ela é milagrosa, a pessoa que se apega a ela, tá feita na vida. O cara consegue tudo devagarzinho, não quer dizer que o cara vai ficar rico, mas vai lutando, vai conseguindo aos poucos. Mas tem algumas coisas que eu acho estranho, sabe? Não que é assim que eu até venho aqui com a minha família, porque minha mulher gosta, tudo. Mas tem algumas coisas que eu acho estranho, assim, por exemplo, tem romeiros que vêm pra cá, né, de ônibus e morrem no meio da estrada, é cada acidente feio. Aí eu fico pensando, poxa, mas se eles iam lá pra Aparecida, né, pra agradecer alguma graça, alguma coisa, e aí um acidente feio de ônibus aí, quantos que já aconteceram, aí morre 20, 30, aí isso me deixa intrigado, sabe? Eu fico pensando, mas poxa, mas por que ela não ajudou, né? Por que ela não evitou isso, né? Ela tem tanto poder assim, né? Ela podia evitar, né? Claro. Mas por que será que ela não faz isso? Eu acho que é isso que me deixa às vezes. Também, né? Eu acho que é a hora da pessoa, né? Ela pra morrer daquele jeito ali. Pode ser, né? Mas que é intrigante né? Porque... Muito bem. Você ouviu aí aquele senhor que se encontrou com o Edson lá em Aparecida, devoto de Nossa Senhora Aparecida? Ele disse aí ao Edson Martins que quem se agarra com Nossa Senhora de Aparecida, quem tem fé nela forte realmente, não tem problema algum na vida. Ou seja, agarrou-se com a Santa Nossa Senhora Aparecida, tudo se resolve, diz aí o pobre homem cristão. E o Edson, em seguida, diz a ele, mostra um problema a ele que é um fato real e que contraria o que esse cristão diz. Só que ele não percebe isso aí por causa da ilusão religiosa. O Edson diz a ele que é inacreditável, porque Nossa Senhora Aparecida, no dizer desse homem aí, ela o libertou antes da prisão. Esse homem praticou algum crime contra alguma mulher, é por isso aí que ele diz que foi preso em razão da Lei Maria da Penha. Então o Edson diz a ele que é estranho ele dizer que Nossa Senhora Aparecida o ajudou a sair da prisão antes do tempo determinado. E é estranho porque aí o Edson mostrou o exemplo. Por exemplo, em vários e vários casos, aí surgem acidentes terríveis envolvendo ali ônibus, conduzindo romeiros, conduzindo devotos de Nossa Senhora Aparecida com destino a Aparecida, São Paulo, e esses ônibus aí com mulheres grávidas, com idosos, criancinhas, esses ônibus aí com fiéis indo ou então vindo de Aparecida, e aí acontece o desastre na estrada. O ônibus capota, cai em abismos, e aí inúmeras pessoas devotas de Nossa Senhora Aparecida morrem ali, tem um final muito triste. E muitas pessoas jovens aí também, crianças, né, como já falei. Então o Edson diz que é irracional o que esse senhor diz, porque nesses casos aí em que há desastres, por que Nossa Senhora Aparecida, na cabeça do fiel, por que ela não salvou essas pessoas aí? Várias pessoas morrendo exclusivamente aí, no caso, tratando-se de turismo católico com devotos para Aparecida, São Paulo. Por que então? Como é que Nossa Senhora Aparecida vai salvar aí um criminoso, que vai evitar que o criminoso cumpra a pena dele total no presídio, esse criminoso que cometeu algum crime contra alguma mulher? Como é que Nossa Senhora Aparecida vai libertar esse homem antes do tempo determinado pela lei? E essa mesma Nossa Senhora Aparecida não socorre essas pessoas que morrem em acidentes aí exclusivamente turísticos, acidentes próprios para louvá-la lá em Aparecida, São Paulo. Entendeu? Então você vê aí duas pessoas. O homem religioso, que usa seu cérebro para separar as orelhas, e vê aí o Edson Martins, ateu,
que usa seu cérebro para raciocinar, para analisar, para comparar uma coisa e outra. Entendeu? Muito bem. É fácil ver que o Freud tem toda a razão aí. Olha o exemplo. Esse homem aí dizendo que Nossa Senhora Aparecida reduziu aí sua pena, que ele saiu antes porque ela interveio aí. Veja o que é a criatividade do homem religioso, completamente irracional e uma fundamentação, como diz o Freud, miserável. Ele não consegue sustentar o que ele afirma, dizer que Nossa Senhora Aparecida aliviou sua pena. Ele não consegue. Isso é apenas uma questão, convicção pessoal, infantil dele, ao afirmar isso. E o Edson Martins diz, como é que uma santa, uma entidade espiritual, entre aspas, ajuda um criminoso a reduzir sua pena, e essa mesma entidade não está nem aí para inúmeros romeiros, inúmeras pessoas que saíram de sua casa até com muita dificuldade para pegar um ônibus e ir à Aparecida para adorá-la. E na ida ou na volta, os desastres acontecem. E essas pessoas que foram adorar Nossa Senhora Aparecida tiveram um fim trágico. E repito, mulheres jovens com um futuro ainda aí para enfrentar criancinhas inocentes, mulheres grávidas, etc. É isso aí que diz o Freud. O homem religioso faz uso de fundamentações infantis, de fundamentações miseráveis para seu juízo. O que não acontece com o homem que está fora da religião, porque aí ele usa a racionalidade, ele usa a lógica. Certinho? Então, Deus algum existe, santo algum existe, santa alguma existe, e os fatos estão aí para comprovar. Santo algum protege alguém, ou santo algum deixa de proteger alguém. Uma santa não vai libertar um criminoso antes do tempo, como também não vai aí salvar esses romeiros que vão adorá-la. Santa alguma existe, e santa alguma faz isso. Entendeu? É simples explicar isso. Pois bem, nessa mesma linha de que o rapaz falou aí, né, o católico, disse que quem se agarra a Nossa Senhora Aparecida está feito. Quem se agarra a ela está feito. Está livre aí do mal. E os fatos provam que não. E vou trazer aqui mais exemplos, certinho? Um comentário também que é relativo a esse assunto, provando que Nossa Senhora alguma protege alguém. Esse comentário é de uma internauta com o nome Alice Alves de Mendonça. Ela fez aí também um comentário tão brilhante quanto o do Cláudio Antônio, dono do canal do Ateu. A Alice Alves de Mendonça fez um comentário em meu primeiro vídeo. Vou lê-lo aqui para vocês. Esse comentário da Alice Alves de Mendonça, ele tem 2 parágrafos. Em um parágrafo, ela trata de uma doença aqui que eu abordei no primeiro vídeo. E a segunda parte do texto dela, o segundo parágrafo do comentário, ela trata de um caso em que, justamente, várias pessoas morreram em turismo aí para Aparecida, São Paulo. Certinho? Então, vou ler assim o comentário dela. Alice Alves de Mendonça, abre aspas. A doença, ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, eu falei isso aqui no primeiro vídeo. A doença, ela, é terrível. Perdi uma amiga com essa patologia. A pessoa vai se definhando totalmente, porém não perde a lucidez, o que é ainda pior. O meu primo era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Todos os anos ele saía de Goiás com vários religiosos de excursão para São Paulo. Infelizmente, aconteceu um acidente terrível com o ônibus e faleceram muitas pessoas, inclusive o meu primo. Foi algo assim muito triste. Eles estavam retornando da excursão religiosa e morreram. Fecha aspas. Veja que comentário brilhante.
No primeiro comentário, a Alice Alves de Mendonça refere-se a uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Eu contei um caso aqui no primeiro vídeo. Um amigo meu, com quem trabalhei durante muitos anos aqui em Brasília, o Washington, casado com Silvia. Ele e ela católicos. Ele e ela católicos. Na residência do Washington, aqui em Brasília, havia uma grande imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo ali não é imagem, aquilo ali é uma coisa fictícia. Pois bem, mas ali havia uma grande imagem de Nossa Senhora Aparecida na sala do meu amigo, da residência dele. Muito bem, e o que aconteceu com ela, com essa senhora depois, a Silvia? Contraiu essa doença miserável, esclerose lateral amiotrófica. Ela perdeu todo o movimento dos músculos do corpo, mexer apenas com os olhos. E como diz aqui a Alice Alves de Mendonça, essa doença é tão horrível que a pessoa não perde sua consciência. A pessoa sabe que está doente. O cérebro fica intacto. É terrível, não é? Pois bem, essa senhora era devota de Nossa Senhora Aparecida. Havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, como falei, em sua residência. E contraiu essa doença miserável. Sofreu durante 8 anos, coitada. Depois eu fui vê-la em São Paulo. Ela faleceu. O Washington mora hoje em São Paulo com as 2 filhas, uma médica e a outra advogada. Então você vê que não existe proteção alguma por parte de santos e santas. Tudo isso é fruto da imaginação do cérebro da pessoa religiosa, que é um cérebro que sofre pela ausência de raciocínio, de fundamentação lógica, entendeu? Pois a Silvia, que era trabalhadora, honesta, dona de casa, mulher maravilhosa, simpática, amiga, cordial, nunca matou ninguém, ela não recebeu ajuda alguma. Já esse cidadão aí que disse que foi preso pela Lei Maria da Penha e que recebeu ajuda da santa para sair antes do tempo, você vê a coisa completamente sem lógica, não é? E a Alice aqui diz que uma amiga dela, talvez aí cristã, que uma amiga dela também morreu em decorrência dessa doença, esclerose lateral amiotrófica. E na segunda parte aqui de seu comentário, mais um exemplo aí. Ela diz que um primo dela era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Todos os anos, esse rapaz saía de Goiás, aqui perto de Brasília, até Aparecida, São Paulo. Quando foi um certo dia, na volta, depois de ter adorado aí a santa, ele veio no ônibus, o ônibus capotou e morreram ali várias pessoas, inclusive ele. Então você vê que não existe esse negócio de santo ou santa proteger alguém. Olha o rapaz aí, lamentavelmente o primo dela faleceu. E com a morte dele, com certeza, a morte dele quebrou a harmonia familiar. Abalou muito a família. Talvez aí era um rapaz casado, deixou filhos, né? Não sei, deixou esposa, não sei. Mas você vê que não existe santo algum e santa alguma que ajuda alguém ou evita acidentes. Entendeu? Isso aí é uma fundamentação miserável que só mesmo uma pessoa religiosa consegue aí recorrer a isso, certo? Muito bem. Além disso, vou dar aqui mais um exemplo. Além disso, que também mostrei no primeiro vídeo. O meu amigo aqui em Brasília, sempre vou à residência dele, o William. O William é ateu, casado com uma cristã, também com o nome Silvia. Todos os anos, o casal ia à Aparecida, São Paulo, porque a esposa dele é uma católica aí, devota de Nossa Senhora Aparecida. Ele é ateu e ela cristã católica, pois todos os anos eles iam à Aparecida e eles ficavam lá não apenas um dia, 3 dias, 4 dias, ficavam no hotel olhando para a Basílica, a igreja principal. Ele até me falou que há lá uma passarela aérea, uma passarela de uma igreja a outra. Então ele ficava ali no hotel 3 ou 4 dias com sua esposa adorando Nossa Senhora Aparecida. E o que aconteceu com a esposa do meu amigo?
sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, entendeu? Ela, cristã católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, sofreu um AVC. E há 2 anos que eles não vão mais à Aparecida, e nem irão mais, porque ela tem movimentos aí bem complicados depois desse problema, entendeu? Então é fácil ver que entidade espiritual alguma existe e que protege A, B, C, D, E. Não existe isso. Quando um cristão diz que foi curado por uma entidade qualquer, isso aí é uma fundamentação miserável para seu juízo, porque ele não está fazendo uso aí do cérebro naquela função que é a única, o raciocínio, a lógica, certinho? Muito bem, e para terminar aqui o vídeo, trago mais um exemplo clássico que eu tive conhecimento aqui em Brasília. Em abril, vou abrir aqui a página, eu fiz um artigo sobre uma matéria publicada no jornal Correio Brasiliense, aqui em Brasília. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Eu vi uma matéria no jornal e fiz um artigo sobre essa matéria. E aqui estou diante dela. No dia 16 de abril de 2012, o jornal Correio Brasiliense, em sua primeira página, na capa, com letras enormes, trouxe a seguinte notícia, abre aspas, tragédia, vou ler aqui a notícia do jornal, tragédia no feriadão. Ônibus com 42 passageiros de Santo Antônio do Descoberto, dirigido por um motorista com habilitação vencida, voltava de Aparecida, São Paulo, quando bateu numa mureta e tombou na pista. 10 mortos. Fecha aspas. Eis aí a matéria do jornal. E mais à frente, lendo a matéria, veja aqui. Aqui diz, o ônibus levava 42 passageiros católicos, 42, em sua maioria moradores de Santo Antônio do Descoberto, cidade goiana que fica a 47 quilômetros de Brasília. Santo Antônio do Descoberto fica pertinho aqui de Brasília, 47 quilômetros. Aí diz a matéria, tratava-se de um passeio exclusivamente religioso cristão. 3 vezes por ano, veja aí, eles saíam de Santo Antônio do Descoberto com destino à cidade de Aparecida, no estado de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos, no quilômetro 32 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em São Paulo. Aí vem a católica, uma católica que sobreviveu, que estava no ônibus e sobreviveu, chamada Anatália Maria Franca, com 56 anos. Ela diz assim, na página 35 do jornal, abre aspas, ouça bem o que diz aí a católica que sobreviveu a esse acidente. Ela diz, abre aspas, a viagem foi tranquila. Um grupo de senhoras fazia canto religioso à noite, e quem viajava no andar inferior contava graças alcançadas com Nossa Senhora de Aparecida. Nunca imaginei que esse tipo de tragédia pudesse ocorrer com quem se sacrifica em nome de uma causa religiosa. Uma amiga que dedicou a vida toda à caridade foi a primeira a ser cuspida para fora quando o ônibus virou. Zilda Arnes morreu assim também, né? Eu acho que Deus sabe o que faz. Não havia pessoas más na excursão. Todo mundo amava Nossa Senhora. Tenho certeza de que o nosso Senhor sabe o que fez. Eu estou viva graças a Ele e ao cinto de segurança, que não desamarrei em nenhum momento. Fecha aspas. Então você vê aí o desabafo dessa senhora católica Anatália Maria Franca, que sobreviveu ao acidente aí em um ônibus vindo de Aparecida ali com vários romeiros, várias pessoas ali que foram apenas para adorar Nossa Senhora Aparecida. Então você vê aí que essa senhora,
ela traz fundamentações miseráveis para seu juízo, porque Ecre é uma religiosa. Ela diz aqui, ó, olha o absurdo, eu acho que Deus sabe o que fez. Para ela, Nossa Senhora Aparecida e o Deus aí, o hebreu, para ela os dois nada fizeram para salvar aquelas pobres pessoas, 10 pessoas que morreram aí, os dois nada fizeram para salvar essas pessoas. Veja o sofrimento que isso causou a muitas famílias, pessoas ali, jovens, crianças, até crianças morreram ali, que tinham uma vida pela frente, mulheres ali, talvez mulheres grávidas nesse acidente, também morreram, pessoas idosas. Então, como ela diz aqui, pessoas boas, que eram devotas de Nossa Senhora Aparecida. Só que Nossa Senhora Aparecida nada fez para salvar essas pessoas aqui, mas salvou aí, na ilusão daquele cristão de Florianópolis, salvou o cristão aí de cumprir a pena total, mas não salvou pessoas boas aqui que saíram de sua casa com apenas esse objetivo, adorar Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? E ela diz aqui, a sobrevivente, diz que eu estou viva graças a Deus, a Ele, e ao cinto de segurança. Não, ela está viva graças ao cinto de segurança e também graças à dinâmica do acidente. No lugar ali, essa senhora estava numa cadeira que não sofreu um grande impacto com o ônibus virando, não é? Ela não sofreu ali as pancadas, a dinâmica do acidente não foi em cima ali da cadeira onde ela estava, porque se tivesse sido, mesmo com cinto de segurança, ela teria morrido. Então o que salvou essa senhora aí, na verdade, foi o cinto de segurança e a dinâmica do acidente. A parte onde ela estava não ficou muito afetada, mas a parte em que estavam aí os 10 mortos, aí foi mais afetada, por isso eles morreram. É simples explicar isso. É fácil ver então, gente, que santo algum existe, santa alguma existe, que não protege ninguém. E você vê aí a realidade. O Edson Martins faz uso de seu cérebro para exercer a função própria dele, que é raciocinar. Já o religioso usou o cérebro apenas para separar as orelhas. É fácil ver quando a pessoa traz a razão, a racionalidade, traz a lógica, analisar acidentes, etc. Entendeu? Então, parabéns aí ao Edson Martins por ter tido a brilhante ideia de fazer o áudio. Parabéns também a Alice Alves de Mendonça pelo seu comentário brilhante. E parabéns também ao Cláudio Antônio, dono do canal do Ateu, no YouTube, maravilhoso, também por seu brilhante comentário. E vamos para o próximo vídeo. Valeu!